Então, no verso 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem servirem vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor. Venha falar conosco, Pai, através da tua palavra. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos guardar, nos proteger, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para servir somente ao Senhor, assim como fez Josué. Então, Pai, fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, irmãos, nesta noite, nós estamos aqui, para falar sobre a passagem, que o Josué tem para nós, que é o 24:15, que ele diz, que mesmo que as pessoas, não sirvam ao Senhor, ele decidiu, ele fez um propósito, ele e a família, ele serviu ao Senhor. Ele serviu o Senhor, porque ele chegou a dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é uma decisão que Josué fez, assim como nós temos que fazer também. Nós temos que decidir servir esse mesmo Deus que Josué tem servido, porque é o único que nos garante a morada eterna, é o único que nos dá o prazer, de morar com Ele na glória. É o Deus que nos salva, é um Deus que nos liberta, é um Deus que nos cura. É esse Deus. Então, nesse versículo, Josué está fazendo uma declaração do compromisso e posicionamento espiritual, onde Josué desafia o povo de Israel a escolher entre servir os deuses falsos ou ao único Deus verdadeiro. Então, Josué faz um alerta ao povo israelita: vocês têm a escolha, vocês podem servir os deuses falsos ou escolher servir o Deus verdadeiro. Josué está alertando o povo, está dizendo: olha, vocês têm a opção de escolher, porque eu já tenho a minha escolha, eu e minha família têm a escolha, nós escolhemos servir o Deus. Então, vocês têm a opção. Então, nós sabemos que existe duas opções: ou você escolhe o Deus verdadeiro, o único verdadeiro, ou você vai escolher os deuses falsos. Então, o Deus verdadeiro leva nós para o lar celestial. E os deuses falsos leva para onde? Então, nós temos que escolher esse Deus verdadeiro, esse Deus que nos traz uma paz, que garante a nossa morada celestial. É nesse Deus que nós temos que focar, é esse Deus que nós temos que escolher para a nossa vida. E fazer tudo para que nossa família também servimos esse Deus, porque esse Deus é que é maravilhoso, esse Deus é que promete e cumpre nas nossas vidas. Após Josué ter conquistado Canaã, ele reuniu o povo em Siquém para renovar a aliança com Deus. Ele apresenta opções, os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, os deuses amorreus ou o Deus único verdadeiro.
Então, quando ele chegou lá em Siquém, ele foi fazer o quê? Ele reuniu, porque ele, depois que ele tomou, né, assim, depois de Josué, ele que assumiu a posição de líder, né? Ele que reuniu o povo lá em Siquém para falar: olha, estamos aqui reunidos para nós fazer aliança com Deus. Então, quando ele fala fazer uma aliança com Deus, ele está chamando nós também para fazer uma aliança com Deus. Mas para fazer uma aliança com Deus, meus irmãos, nós temos que ser fiel a Ele, nós temos que amar, nós temos que perdoar, porque nós não vamos chegar no céu de qualquer maneira. Nós temos que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter aquela plena certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza no Deus que nós servimos. Nós não podemos querer achar que nós buscamos a Deus de qualquer maneira. Pode até buscar de qualquer maneira, mas não vai alcançar o lar celestial. Porque é Deus que fala, que Deus é quem promete o lar verdadeiro para nós. Mas Ele tem uma condição para nós. Temos que ser lavado e remido com o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que nós temos que ter posição para servir o nosso Deus. Nós temos que posicionar na presença de Deus e fazer aquilo que Ele nos determina. Ele determina nós a amar, a perdoar. Então, nós temos que servir esse mesmo Deus que Josué serviu. Porque ele teve a plena certeza, ele ainda teve mais, ele ainda teve a garantia até da família. Por quê? Porque ele diz: eu e minha família decidimos, nós vamos servir esse Deus verdadeiro. Ele teve a garantia, porque ele é o líder, ele é o chefe da casa dele. Então o chefe, ele tem que liderar. Mas ele tem que posicionar para que tudo dê certo. O chefe, que ele não se posiciona, que ele não tem liderança, as coisas vão de mal a pior. É a mesma coisa de plantar na areia, construir na areia. Ele até vai subindo, de repente ele desmorona. E nós temos que construir a nossa fé, que nós temos que construir, é numa rocha, é no Senhor, porque onde as raízes penetram, é onde o vento vem, balança, mas nós voltamos a ficar de pé. Nós temos que servir esse Deus verdadeiro, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que nos cura, que nos salva, que nos liberta de todo o pecado. Nós temos que ser um Josué na vida, dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas isso hoje está difícil, não está fácil. Às vezes você está dizendo: meu filho é assim, o filho está desobediente. Nós estamos falando para a nossa família, para o nosso irmão, para os nossos familiares: vamos servir o Deus, vamos servir, vamos buscar Ele, vamos ser verdadeiro com Deus. Às vezes as pessoas ainda brincam, acham que a gente está brincando. Às vezes eles pegam um versículo lá aleatório e vai dizer, sabe? Porque já me confrontaram com isso. Porque eles falam assim: se Deus é amor, você acha que Ele vai levar nós para o inferno? Então, eles acham que esse versículo isolado, eles vão fazer com que eles vão morar no céu de qualquer forma. Eles brincam com Deus, eles ficam achando que Deus é brinquedo. Deus não é brinquedo, irmãos. Eles esqueceram que tem um capítulo, um versículo lá, que diz que vai chegar o dia que Ele não vai ser esse Deus amoroso, Ele vai ser juiz. E juiz é para quê? É para julgar.
É hora que todos os joelhos se dobrarão na frente dele. E ele vai dizer, porque Deus sabe de tudo, de todas as coisas aqui nessa terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar, irmãos. Não adianta falar, eu vou ficar aqui, vou fazer isso, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Não importa se o irmão, se o vizinho, se alguém vê você fazer, não importa. O importante é Deus. Deus sabe o que você faz. Ele sabe quem é o Deus fiel. Vocês lembram na passagem de Jó, quando o diabo chegou até Deus e Deus ainda fez a pergunta, da onde tu vens? Ele fala que veio rodeando a terra, e Deus ainda falou, você está de olho no meu servo Jó. E ele falou o quê? Que ele podia fazer o que com ele? Podia tocar nos bens, em tudo, só não tocava na vida dele. Por que que Deus falou isso para ele? Porque ele tinha certeza que ele era fiel. Ele não ia deixar levar pelas conversas fiadas. Ele não ia, abandonar o Deus dele. Por isso que Deus determinou tudo para aquilo. Ele sofreu tudo que você podia pensar. Você já imaginou você perder tudo, perder os filhos, perder tudo? E a fé dele ficou viva. A fé dele era inabalável, irmãos. Porque ele não deixou, ser levado, ser tentado pelo inimigo. E nós temos que ser da mesma maneira, irmãos. Nós temos que ser firmes na rocha que é Deus. Nós temos que ser firmes e ser fiel ao nosso Deus. Porque o nosso Deus não é brincadeira. Vai chegar o dia que nós vamos ter que prostrar diante dele. E ele vai dizer tudo, que nós fizemos, que nós não fizemos. Como que você vai negar para Deus? Não tem como. Você nega aqui para o homem aqui na terra, mas para Deus não tem. Então, Josué, ele fez essa aliança com Deus, Ele apresentou opções você vai servir os deuses dos antepassados, Deus dos amorreus, ou você queira servir o único Deus verdadeiro. Então, nós temos a opção de servir o Deus verdadeiro. Agora, quem quer, gente, mas quem não quer, é difícil. Porque você fala, vamos para a igreja hoje, vamos ouvir a palavra. Se der certo, eu vou. Se der certo. Mas o mundo hoje está arrastando multidões de gente. Multidões de gente o mundo hoje está levando, o diabo hoje está levando assim, arrastando. E as igrejas estão vazias. Mas nós vamos ficar firmes na rocha, porque é o nosso Deus que nós temos a plena certeza que nós vamos morar com Ele um dia na glória. Amém? Então, Josué alerta o povo dizendo, o tempo é hoje, o tempo é agora. Vamos servir esse Deus, vamos servir, não deixa para depois, o tempo é agora. E as pessoas estão brincando, as pessoas acham, não, depois, amanhã é tarde. Amanhã é muito tarde. E Josué alerta o povo dizendo, o tempo é hoje, é agora, de servir o Deus único e verdadeiro. O posicionamento pessoal de Josué 24:15, ele faz uma afirmação de coragem e de fidelidade inabalável. Ele mesmo, que toda a nação decidisse seguir outros deuses, a casa de Josué permaneceria leal a Deus, mostrando que a fé deve ser compromisso individual e familiar. Olha que lindo, que ele fala, mesmo que as pessoas
não queira servir esse Deus, ele e a família dele está firme. A casa dele está firme na rocha que é Jesus. Ele fez esse compromisso com Deus. E ele está alertando nós hoje. É agora, é hoje, é agora. Vamos deixar o pecado, vamos deixar as coisas mundanas e vamos servir esse Deus vivo. Esse Deus que nos dá a oportunidade de mais um dia estamos aqui para ouvir a palavra. Estamos aqui na obediência de ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores sim. Mas nós temos com compromisso de servir a Deus. Se errar, pedir perdão, pedir desculpa. Isso é o dever de nós cristãos, pedir perdão, pedir desculpa. Davi não errava e não caía de joelho, de boca no pó e não pedia perdão. Nós temos que ser da mesma forma. Se nós falar que nós não peca, nós estamos mentindo. Então, se nós peca, vamos pedir perdão, vamos buscar esse Deus verdadeiro, esse Deus que dá a plena certeza para nós que nós temos um lar preparado. Esse lar, gente, é eterno. Então, se nós escolhermos morar no lar celestial, é para a eternidade. Ai daquele que não aceitar esse Deus, porque o inferno também, ele é real e ele é eterno. Então, nós temos que estar firme na promessa de Deus. Nós estamos firmes na palavra de Deus, que nós vamos ver, a nossa glória, a nossa morada lá no céu. Então, Josué, o posicionamento dele, ele faz uma afirmação de coragem, de fidelidade inabalável. Mesmo que toda nação decidisse seguir outros caminhos, a casa de Josué permaneceria leal a Deus, demonstrando que a fé deve ser um compromisso individual e familiar. Irmãos, o tempo é agora. O tempo é de descer do muro. O tempo é de servir o Deus verdadeiro. Não fica brincando de ser crente. Não fica em cima do muro. Ah, hoje eu sou crente. Ah, não, amanhã eu não vou não, porque eu tenho outra coisa a fazer lá no mundo. Não brinca não, irmãos. O tempo é agora. As coisas estão acontecendo de forma assim, muito assim, rápida. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer. Por quê? Porque as pessoas estão doentes, a alma está doente. Por que as pessoas fazem tanta tragédia, tanta coisa assim, Por quê? Porque ele está tão afastado de Deus, ele está tão longe de Deus. E o diabo, primeiro ele rouba, depois ele destrói e depois ele mata. Então, quem está afastado de Deus e quem está brincando com Deus, pode acontecer qualquer coisa. As coisas vão acontecendo, e o diabo não está brincando. Ele está furioso, porque ele tem a plena certeza que a morada eterna dele é no inferno. Ele tem a plena certeza, e ele não quer ir sozinho. E ele não vai só, porque o que nós estamos presenciando, vendo cada dia, é coisas horrendas, é coisas difíceis assim, até de acreditar que o próprio ser humano tem capacidade. E nós estamos vendo. Por isso que Josué fala: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, eu e minha família, nós decidimos servir esse Deus. Então, ele está dizendo para nós agora, é hoje, agora, vamos servir.
Não vamos brincar com Deus, não. Vamos servir Ele em espírito e em verdade. Então, a decisão é nossa de escolher para onde nós quer passar a nossa eternidade. A escolha é nossa. Nós temos que escolher hoje, agora. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Deus vem para buscar a igreja. Buscar as pessoas lavadas e remidas com o sangue do Cordeiro. Nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Deus. Então, em Salmo 12, no versículo 1, diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Olha o que o salmista diz: salva-nos, Senhor. Por quê? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E é verdade, nós estamos vendo, gente, que a fidelidade hoje está muito pouca. As pessoas hoje não querem mais ter compromisso, não quer mais ter fidelidade com o próximo e principalmente com Deus. O próprio salmista clama: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados, mas o povo se apega ainda hoje nas coisas do passado, nas coisas que não têm fundamento nenhum, mas as pessoas se apegam. Eles falam: que tem a padroeira para a cidade, cada cidade tem uma padroeira, o mundo tem uma padroeira, o Brasil tem uma padroeira. Eles esquecem que a nossa cidade é do Senhor Jesus, o nosso país é do nosso Deus verdadeiro. Isso o povo esquece, fica apegado em coisas de barro, de pedra, de barro, de tudo, de bronze, de ouro, e vai adorar. É a mesma coisa de você se ajoelhar diante de qualquer objeto desse aqui e ficar pedindo. As suas palavras são em vão, as suas palavras não vão chegar até os ouvidos do Senhor. Por quê? Porque o único intercessor nosso é o Senhor Jesus. É Ele, é que é nosso intercessor entre os Deus, é o Senhor Jesus. E nós temos que buscar Ele, é com lealdade, é com espírito de bondade, de lealdade, de fidelidade que nós temos que ter com o nosso Deus, para que nós possamos herdar o lar celestial. Porque no lar celestial não é de qualquer maneira, irmãos. Tem aquele hino que eu vejo as pessoas cantando, que é mais alvo que a neve. Você já imaginou alguma coisa mais alvo do que a neve? Então, e nós temos que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para que nós somos pelo menos igual à neve, branco como a neve, para que nós possamos herdar o lar celestial. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá, porque o momento é agora, o momento é hoje, que nós temos que render ao nosso Deus, né? E buscar Ele em espírito e em verdade. Então, mas se os olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem por conta própria a quem queria servir. Eu creio que Josué está pedindo ao povo: olha, sirva esse Deus verdadeiro, deixa esses deuses dos antepassados, esses deuses dos amorreus, e serve o único Deus verdadeiro. Eu acho que ele cansou de tanto pedir e ver aquela nação rebelde, aquele povo rebelde,
buscando outros deuses. E ele fala: olha, então vocês agora, que vocês é que sabem quem vocês querem servir. Vocês querem servir o Deus verdadeiro, ou vocês vão pegar outro caminho, servir quem vocês quiserem. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha família já decidimos servir ao Senhor. Amém? Então, eu creio que Josué, cansou e disse: independentemente da escolha do povo, eu, Josué, resolvi, eu decidi, eu afirmo com todas as letras que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família está no Senhor. Ele tinha aquela convicção, aquela plena satisfação no seu coração, que ele e a família dele está no Senhor. O coração dele estava no Senhor. Ele tinha essa convicção e ele afirmava para o povo de Israel. Então, ele desafia, o povo a provar do mesmo e adorar o Deus com integridade absoluta. Mas o povo não quer. O povo está rebelde. O povo é indeciso. O povo está em cima do muro. E o povo de antigamente não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Você imagina dominar uma nação, fazer com que toda a nação caminha corretamente, não é fácil. Só Deus, para conseguir, porque nós aqui, nós não dá conta. Mas o que nós podemos tirar a nossa família, tirar nossos filhos dos maus caminhos e buscar Ele com toda força que nós temos, buscar esse Deus verdadeiro, esse Deus que nos traz paz, traz amor, traz alegria, porque os outros deuses não traz nada para ninguém. Então, Ele está dizendo para nós, hoje, agora, deixa o pecado e decide adorar o único Deus que pode nos proporcionar o lar eterno. A escolha é de cada um de nós. Então, nós é que temos que escolher onde nós queremos passar a nossa eternidade. Nós temos que escolher. Hoje, eu vejo tanta coisa acontecendo. Os pais não têm mais aquela preocupação de trazer os filhos para a igreja. Os pais vêm para a igreja, os filhos ficam em casa, só no celular, só fazendo coisas que não deve. Quando crescer, quando estiver fazendo coisas erradas, os pais vão dizer: onde foi que eu errei? Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Mas ele não foi como Josué, ele não administrou bem a sua casa. Porque o pai que administra bem, ele dá bom exemplo. Ele busca trazer a família nos bons caminhos. Ele mostra o caminho. Ele pode até errar, os filhos podem errar, mas falar: meu pai era tão certo, era tão justo. O pai tem que posicionar. O pai é que domina, o pai é que dá a última palavra. Hoje os filhos é que estão sendo os reizinhos de dentro de casa. Os filhos hoje é que quer dominar, os filhos é que quer mandar. Então, os filhos hoje quer falar mais alto. Então, hoje está difícil. Hoje o mundo traz tantas coisas para tirar a atenção, para tirar o foco das crianças. E os pais estão deixando de trazer para a igreja, para ouvir a palavra. Ensina seu filho a receber não.
Porque às vezes eu vejo falar um não, os filhos pula, grita, faz coisas, sabe, grita, chora e birra. E os pais, não pode. Então não, porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E lá em Provérbio diz, né, como ensinar nossos filhos. Porque ele fala que os pais não podem poupar a vara. E não pode mesmo, irmãos. Porque a última palavra é do pai, é da mãe. Porque quando você ensina ele o caminho que ele deve andar, ele pode até desviar. Mas ele sabe que ele está no pecado. Ele tem o temor do Senhor. Ele vai, um dia ele volta, porque ele é conhecedor da palavra. Então, Josué havia entendido que a plena satisfação dele, né, o coração dele estava no Senhor. Então, o que aprendemos com o tema? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, nós vimos que uma família ao serviço do Senhor, nós vimos que quando a família decide servir ao Senhor, pode passar por lutas, pode ter batalha, mas o Deus que nós servimos vai te conduzir. Às vezes ele até prova a sua fé com a sua dificuldade, mas você, se está firme na promessa dele, firme na palavra, você tem a solução, porque Deus vai te socorrer na hora de Deus, não é na nossa hora. Então, em segundo lugar, uma liderança começa em casa. Uma liderança, gente, começa em casa, porque a casa que vai bem, tudo vai bem. A casa que o líder não posiciona, ela é a mesma coisa de fazer um castelo na areia, desmorona. Então, para a sua casa ir bem, você tem que estar firme na rocha que é o nosso Deus. Então, em terceiro lugar, a família comprometida com a sua unidade familiar, tem que ter o compromisso com a sua família, porque Josué, ele teve, porque ele afirmou que ele e a família dele serviremos ao Senhor. Ele não falou, eu e minha família vai servir ao Senhor, não. Ele falou, nós serviremos ao Senhor. Então, em quarto lugar, um exemplo dentro e fora de casa. Um exemplo, não adianta você cobrar da sua família, cobrar do seu filho, se você não tem um bom exemplo para passar para eles. Então, o bom exemplo começa dentro de casa. Vamos tratar uns aos outros com amor, com carinho, respeitar, deixar o erro. E porque, senão, vocês vão deixar um exemplo. Que exemplo que vai deixar para vocês, para outras, né? Então, Josué, ele teve essa certeza, né? Ele soube lidar com tudo. Ele levou a família dele. Ele conseguiu buscar a família dele para servir um Deus único, verdadeiro. E ele queria esse mesmo Deus para toda a nação, mas o povo desobediente não queria nada. Então ele só queria servir deuses falsos. Então, meus irmãos, nós temos que pensar no que nós queremos servir. Então Josué se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. É o mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que colocar em posição, nós temos que colocar a nossa vida, sabe, no altar do Senhor e posicionar.
Se está pecando, deixa o pecado, pede perdão, busca a Deus, procura buscar o Senhor enquanto há tempo. Deixa de perder tempo com outras coisas. Deixa de perder tempo, pecar no celular o dia todo. Busca uma palavra. Lê a palavra. Louve um hino dentro da sua casa. Em vez de você estar ouvindo coisas que não deve, coisas mundanas, vendo aqueles vídeos que traz coisas erradas para dentro do lar. Busca a palavra, busca louvar o Senhor, que vocês vão ver a maravilha que Deus faz e Ele faz nas nossas vidas, porque Deus se agrada quando nós buscamos Ele em verdade. Ô Espírito Santo, esse Josué, né? Há pessoas também, né, que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas eles próprios não servem de exemplo. Nós vemos muito isso, irmãos, nós vemos muito isso. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu faço, mas eu não quero que meus filhos façam. Como que você é o espelho dos seus filhos? Pai e mãe é o espelho dos seus filhos. Se ele vê você fazendo, ele quer fazer. Ele quer fazer. Às vezes você não entende que ele é criança, ele não entende que você está brigando, que você está xingando, que você está fumando, que você está se drogando e bebendo. Aí às vezes ele está lá, e vocês lá pelejando lá, fazendo tudo de errado, e os filhos tudo em volta, vendo aquilo. Quando ele crescer, você não tem nada para falar para os seus filhos, porque você não ensinou o caminho que devia seguir. Então, quando você acordar é tarde, porque a coisa que mais dói num pai e numa mãe é quando nós vemos um filho sofrendo, um filho no mau caminho. É muito triste, irmãos, é muito triste nós viver, né, naquela vida, sabe, de pecado, aquela vida toda atribulada. Porque, e o diabo quer isso, o diabo quer ver você feliz, não. Por isso é que ele dá tantas oportunidades aí no mundo, mas só vai quem quer, só vai aquele que não está firme em Deus, aquele que decidir viver uma vida plena com Deus, esse sim, esse vai andar no caminho certo, esse Deus vai chamar ele, esse é meu filho amado. E Josué, ele está clamando ao povo, deixa tudo e vamos servir o Deus único. Josué está só clamando, falando, mas ninguém quer ouvir. E Josué continua dizendo: povo, a escolha de serviço, o único Deus é agora, que você tem que escolher agora. E quem quer servir, você sabe quem você quer servir hoje. Se você quer servir os deuses dos antepassados, dos amorreus, vocês vão servir. Mas se você decidir servir o Deus único e verdadeiro, você também vai servir. É esse, Josué afirma, que é esse Deus que nós temos que trazer para dentro da nossa casa, para a nossa família, para que tudo vai bem. Porque nós não sabemos a hora de nós buscar nosso Deus é agora, porque Deus está voltando e o povo não acredita. Jesus está voltando para buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque a salvação é especial, mas a influência sobre a família é uma missão. Traga seus filhos para ouvir a palavra de Deus. A mensagem de Josué 24:15, ele incentiva
a assumir uma postura de fidelidade, de coragem, garantindo que a família permaneça no caminho do Senhor, independentemente das dificuldades. Independentemente das dificuldades, vamos servir esse Deus, vamos buscar Ele. E em 1 Coríntios 6, eu até deixei aberto aqui, em 1 Coríntios 6, 9, 10, 9:10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Josué, ele está falando, deixa o pecado, porque todo pecado tem uma consequência, e com o pecado você não vai ver a glória de Deus. O pecado só vai levar você para a destruição. E Josué se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, né? Então, as pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas eles próprios não servem de exemplo. Então, as pessoas ficam querendo, né, que um seja bem correto, mas ele mesmo não é correto. As pessoas têm que ser direito em tudo, em todas as coisas que for fazer, nós temos que ser corretamente. Então, para terminar, qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Reforçando que servir a Deus é uma escolha contínua e consciente. Então, hoje, qual é a sua escolha? O que você hoje escolhe? Servir o único Deus verdadeiro ou servir os deuses do antepassado, os amorreus? Porque quem servir os deuses, vocês sabem que está no pecado e que vão ter consequência. E a consequência maior disso tudo é a morada eterna. Porque é muito triste. As pessoas, e o inferno é verdadeiro, e o céu é verdadeiro. Então não adianta dizer, olha, Deus é amor. Isso não é verdade, que Deus vai ter coragem de colocar ninguém no inferno. Olha, isso não é verdade, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E Ele ensina o que é certo e o que é errado. Quem vai para o caminho errado, ele vai consciente, porque ele sabe que é pecado, ele sabe que ali não é o correto. Mas ele insiste no pecado, ele insiste no erro, ele insiste em ouvir a voz do inimigo. Agora, quem quer morar no lar celestial, ele vai buscar aquele Deus único e verdadeiro. Ele vai ser até tentado, mas ele vai ficar posicionar. Falar, aqui não, aqui eu decidi servir o meu Deus. É o meu Deus que eu vou servir. É o meu Deus que eu quero para a minha vida. Eu quero o lar celestial que Deus tem preparado para mim. Hoje eu vendo a palavra aqui lá em casa e imaginando, Deus preparou lugar para todos nós. A única pessoa que não tem o lugar preparado lá, só o diabo.
que ele não tem, porque ele já sabe que ele está condenado no lago do fogo e do inferno. Mas para todos nós tem um lugar preparado. Mas não é todos que querem ir. Não é todos. É lamentável. Porque tanto pecado, tanta tragédia, as pessoas afastam de Deus. E o demônio, ele faz proeza nas vidas. Ele coloca uma depressão, ele coloca tanta coisa, ele coloca assim, ó, coisas horrendas na vida das pessoas. Então não afasta de Deus, irmão. Procura agora, procura hoje, agora, nesse momento. Resolve servir um Deus único, verdadeiro, com lealdade, com dignidade. É isso que Deus requer de nós. Deus quer nós, uns filhos amados, uns filhos compreensivos, uns filhos obedientes a Ele. Então, qual é a sua escolha? Reforçando que servir a Deus é uma escolha. Contínua, né, e consequentemente independente das escolhas da sociedade ou cultura. O convite é para nós declarar lealdade a Deus, assumindo o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e no lar. A escolha de Josué apresenta, não é sobre o passado, mas o sobre hoje, agora. Ele e a família dele